Muito bom dia, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Nós chegamos para mais uma edição do nosso Bom Dia Evangelizar para todo o Brasil. Horário de Brasília, faltando 5 minutos para as 9 horas da manhã. E que bom ter a sua companhia conosco aqui na TV Evangelizar. A gente vai até às 10 horas da manhã e a gente já agradece a sua audiência, a gente já agradece a sua participação conosco. Hoje é o dia 20 de janeiro, hoje é feriado em vários municípios brasileiros, porque hoje é o dia de São Sebastião. Presidente Prudente, Paranavaí, Osasco, na Grande São Paulo, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro. Hoje também é o dia da parteira no Brasil. Hoje também, dia 20 de janeiro, é o Dia Nacional do Fusca. Isso, do automóvel Fusca, você sabia disso? Você já está vendo aí a nossa página no Instagram, o Instagram da TV Evangelizar, homenageando esta data, Dia Nacional do Fusca. E tem uma pergunta para você responder, ir lá no nosso Instagram e interagir. Com quem você embarcaria para ir até a igreja num Fusca? Tem muita gente que aprendeu, inclusive, a dirigir num Fusca, né? E com quem você embarcaria para ir à igreja no Fusca? Entra lá no nosso Instagram, na nossa página no Instagram e responde, interage conosco. Tá lá a pergunta, se Fusca tá bonito, né? Tá conservado, isso aí é uns 76, 77, por aí, né? Olha o Fuscão, ó, que foi ressuscitado, entre aspas, né? Obviamente, pelo Itamar Franco, né? Quando ele foi presidente da República, já tinha saído de linha, e o Itamar Franco, quando presidente da República, fez um acordo com a Volkswagen e relançou o Fusca no Brasil. O veículo que mais fez sucesso em vendas na história da Volkswagen no mundo inteiro. E no Brasil não foi diferente. Então vai lá no nosso Instagram. Gente, até às 10 horas da manhã. Às 10 vem o padre Reginaldo Manzotti com o programa Experiência de Deus. 10 da manhã e 10 horas da noite. São 2 horários de liderança absoluta, tanto no rádio quanto na televisão. Então fique conosco, porque você vai ter aqui muita informação até às 10 horas da manhã. Por isso que a gente agradece a sua participação conosco e a sua audiência também. Vamos começar com informações, vamos começar falando do SISU. SISU, você sabe, né? A gente tem falado aqui do SISU quase todos os dias, porque o governo federal vem divulgando que é para não perder o prazo, né? As inscrições do SISU 2026 começaram ontem e vão até o dia 23 de janeiro, é pelo site do Ministério da Educação. Hoje sai a primeira parcial dos resultados com as notas de corte e posição provisória dos candidatos nos cursos escolhidos. Essas parciais são atualizadas uma vez por dia durante o período de inscrições e ajudam o candidato a saber se está perto de ser aprovado e se deve ajustar as opções de curso até fechar o prazo. O resultado final da chamada regular será divulgado no dia 29 de janeiro e a matrícula dos aprovados começa em 2 de fevereiro. E você tem que ficar atento, porque começa já, né? E vai até o dia 23 de janeiro. Aliás, o SISU é uma maneira de redemocratizar a educação superior no Brasil, né? Esse é o SISU. E aí você tem que ficar atento para não perder prazo. E você que fez o Enem nos últimos 3 anos, boa sorte para você e fique sempre atento nos prazos para não perder nenhum. Já que estamos falando de educação, a gente fala agora do Ministério da Educação, que divulgou de 107, presta atenção nesses números, isso dá mais ou menos 30%. De 107 dos 351 cursos de medicina no país, 107 obtiveram notas insatisfatórias, conceitos 1 e 2 do ENAMED. O que é o ENAMED? É o exame que avalia a formação médica no país. Ou seja, a gente vai mal, né? Ou quase, né? Desses 99 cursos serão alvo de penalidades do MEC, enquanto 8 são de instituições estaduais e municipais que ficam sob responsabilidade dos seus conselhos locais. As medidas variam de acordo com o desempenho. Cursos com conceito 1 terão a entrada de novos alunos suspensa e o corte de acesso ao FIES e a outros programas federais também.
Cursos com o conceito 2 irão enfrentar redução do número de vagas, alguns pela metade ou parcialmente, e não poderão aumentar as suas vagas, além de também perderem acesso a programas como o FIES e o ProUni. E quando a gente fala aqui de perder programas como o FIES e o ProUni, nós estamos falando de dinheiro público, né? Que vão para essas faculdades para financiar a educação do aluno no ensino superior. A intenção é melhorar a qualidade do ensino médico no Brasil, incentivando correções e ajustes nas instituições avaliadas. 30% dos cursos avaliados são insatisfatórios. Isso acende uma luz amarela do governo, dos ministérios, primeiro da Educação e depois do Ministério da Saúde, né? Aliás, tem já um projeto em Brasília que me parece que agora vai andar, que se chama Profimed. O que é o Profimed? É como se fosse um exame da OAB para o advogado, que depois que se forma, exercer a profissão, ele tem que fazer o exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Esse Profimed, que tem projeto em Brasília, para avaliar a condição técnica de qualidade do médico depois de formado na faculdade. Se ele passar nesse exame, ele vai trabalhar. Se não passar, ele vai ter que estudar mais um pouco. Essa ideia, esse projeto está em Brasília, na capital federal. Deixa eu falar aqui agora diretamente de... Está em Paranavaí? Não. Está em Maringá? Também não. Sabe onde é que está a Suelen Rodrigues? A Suelen Rodrigues está em Astorga. Tem festa em Astorga. Hoje é dia de São Sebastião. Lembra que eu falei na abertura do programa? Festa em vários municípios brasileiros. Em Astorga, região norte do estado do Paraná. Aliás, Astorga, terra do Chitãozinho e do Chororó. A Suelen Rodrigues está conosco porque o padroeiro de várias cidades do Brasil hoje, São Sebastião. Ô Suelen, bom dia. É isso, você está em Astorga? Bom dia, Adilson, para você e para quem está nos acompanhando neste dia 20 de janeiro, dia de São Sebastião. E eu estou falando diretamente da cidade de Astorga, região noroeste do Paraná, da paróquia São Sebastião. Aqui é o Santuário Nossa Senhora da Aparecida e tem um lugar especial dedicado ao santo que é muito significativo para os moradores de Astorga. Chama, como eu falei, Santuário Nossa Senhora Aparecida, que é padroeiro da cidade, mas tem um espaço muito especial a São Sebastião, como vocês podem ver aí nas imagens. Enquanto isso, eu vou lembrando para vocês a história de quem foi esse santo. Ele foi um soldado romano e mártir cristão, morto no século III por não renunciar à sua fé. E ao longo dos anos, ele se tornou símbolo de proteção, resistência e devoção, intercedendo contra as doenças e momentos de dificuldades. Embora São Sebastião não seja o padroeiro da cidade, como eu falei agora há pouco, é Nossa Senhora, mas ele é homenageado no aniversário do município, que é dia 14 de dezembro. Então, existem duas datas dedicadas a ele aqui em Astorga. Seu aniversário hoje, dia 20 de janeiro, e no aniversário da cidade, que é 14 de dezembro. Então, em comemoração a essas datas, durante os últimos dias, o santuário realizou novenas especiais, reunindo todos os fiéis aqui da cidade e também moradores aqui de municípios vizinhos. Então, agora para falar um pouco desse histórico, né, dessa luta aqui dos fiéis da cidade de Astorga, eu vou conversar com o padre Gabriel, que é o padre aqui da paróquia. Padre, bom dia, tudo bem? Padre, conta para mim qual que é a importância do São Sebastião para a igreja e para os fiéis aqui de Astorga. Bom dia a todos que nos acompanham diretamente aqui do nosso santuário Nossa Senhora Aparecida e também paróquia de São Sebastião. São Sebastião é um santo do século III. Os padres da igreja diziam que o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. E São Sebastião, como você apresentou muito bem, foi martirizado, derramou o seu sangue
e foi semente para novos cristãos. E aqui estamos, somos cristãos, não somos? Então devemos isso a São Sebastião. E a importância dele para nós cristãos e para a cidade é muito importante, porque além de dar este testemunho de Cristo, derramar o seu sangue, diz muito a nossa fé. Eu não sei o que se passa na sua vida, qual é a sua dificuldade. Às vezes não derramamos mais sangue, mas derramamos as nossas lágrimas, que é testemunho e semente para novos cristãos. Por isso que São Sebastião continua dizendo muito hoje em dia, né? É padroeiro contra a fome, contra a guerra, contra a peste, é padroeiro dos agricultores, mas continua a dizer muito para nós com este testemunho de fé, devoção e que nos dá essa certeza de que vale a pena ser de Cristo. Ai, que palavras bonitas, padre. Amém. E conta para mim um pouquinho, por que que a paróquia então chama São Sebastião? Qual que é a importância desse símbolo aqui para o município? Então, São Sebastião é uma devoção antiga, né, dos nossos antepassados, justamente por essa ligação com a agricultura, em relação à superação à fome, à guerra, não que uma guerra mundial, também, mas as guerras interiores, né, dentro de nós também. Né? Hoje em dia falamos da saúde física, espiritual, mental, e São Sebastião nos ajuda nisso. Então, a nossa paróquia, ela já tem um pouco mais de 70 anos e tinha como padroeiro São Sebastião. Mas com a visitação, porque a igreja de Astorga é monumental, muito bonita e chama a atenção pela sua imponência, né? E essa visitação também do povo surgiu a devoção à Nossa Senhora. Então, nós temos a paróquia São Sebastião, que está aí com mais de 70 anos, e há 18 anos vem essa devoção à Nossa Senhora Aparecida, que no mês de outubro é uma apoteose, o nosso santuário com a sua novena. Então, é paróquia de São Sebastião e santuário de Nossa Senhora Aparecida. Somos privilegiados, temos 2 padroeiros, 2 intercessores, não só para o povo astorguense, mas também para a região de Astorga, para aqui o nosso noroeste do estado, que muitas pessoas vêm visitar e conhecer. Até porque também nós temos a missa transmitida pela Evangelizar mensalmente. Isso é o canal da bênção e da graça de Deus. Eu costumo dizer que aqui é a paróquia, a casa de São Sebastião, mas também a casa da mãe no Paraná. Muito obrigado, muito emocionante, padre. Então, assim, no dia 20, a igreja, a paróquia estará dedicada, né, ao dia de São Sebastião. Quando que vai ter missa? Então, nós estamos agora com a missa das 9 horas, mas o santuário fica o dia inteiro aberto para a visitação, para a oração. Não só hoje, dia de São Sebastião, mas todos os dias ele fica aberto. Mas hoje em especial, celebrando o nosso glorioso padroeiro, apóstolo dos confessores, nós teremos a próxima missa às 19 horas em nosso santuário, uma missa solene e após também a procissão com o andor do santo passando pelas ruas de nossa cidade. Venha celebrar conosco. Aí fica o convite, né, do padre, muito obrigada. Então, lembrando, a missa hoje, 7 horas da noite, aí com a procissão, e que é muito emocionante, né, Adilson, acompanhar essa história tão maravilhosa de São Sebastião e a fé dos moradores aqui de Astorga. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Suelen, direto de Astorga, região noroeste do estado do Paraná. Aproveitando o dia de São Sebastião, um abraço também a você de Brumadinho, em Minas Gerais. Hoje também é feriado, padroeiro da cidade. Vamos falar sobre o movimento nos aeroportos brasileiros, que aumentou, bateu recorde no ano passado, 2025. Os aeroportos tiveram um ano histórico, né? Com movimentação recorde de quase 130 milhões de passageiros, que representa um aumento de cerca de 9,4% em relação a 2024. Esses dados são da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. Pela primeira vez na história, o total anual ultrapassou a marca de 120 milhões de viajantes, aproveitando tanto voos nacionais quanto voos internacionais, impulsionando assim o setor aéreo no Brasil. Nós já trouxemos, inclusive, aqui reportagens sobre esse assunto, sobre o turismo brasileiro, que aumentou bastante, né?
O brasileiro está viajando mais, de norte a sul, de leste a oeste, sobretudo depois da pandemia. Parece que a pandemia ligou uma chavinha nossa, né? Informando que a gente tem que aproveitar mais as coisas do nosso país, viajar mais. Então tem mais gente viajando de carro, de ônibus e de avião também. Esses dados foram divulgados pela ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Vamos falar agora do agronegócio brasileiro, né? As exportações do café, o nosso café que é exportado para o mundo inteiro e registrou no ano passado uma queda no volume embarcado para o exterior. Queda de mais ou menos 40 milhões de sacas vendidas, que representa menos que em 2024. Mesmo assim, o Brasil bateu recorde de receita cambial nesta atividade, arrecadando cerca de 15 bilhões de reais, ou melhor, de dólares, com as exportações. 15 bilhões de dólares, o maior valor desde o início do levantamento em 90, de acordo com o Conselho de Exportadores de Café do Brasil. O resultado foi influenciado pelo aumento dos preços internacionais do café e pela qualidade do produto brasileiro, que elevaram o valor das vendas mesmo com o menor volume. Os embarques alcançaram 121 países, com destaque para mercados como a Alemanha e os Estados Unidos, embora esse tenha comprado menos devido às tarifas elevadas no período, né? Os Estados Unidos compraram menos. O recorde de receita mostra que o Brasil segue forte no comércio global do café, extraindo mais valor de suas vendas internacionais. E aqui tem uma observação a fazer quando a gente cita que a Alemanha é um grande comprador de café do Brasil, o grão do café, né? O que os alemães fazem? Eles levam o grão, eles produzem o pó do café e se tornam, na Europa, o maior vendedor / exportador de café do continente. A Alemanha não é o maior produtor, é a Itália. Mas quem mais vende é a Alemanha. Quem mais ganha com o café em pó é a Alemanha, sem plantar um pé de café. O café é nosso, o que sai daqui. Vamos às temperaturas em algumas cidades brasileiras, as mínimas e as máximas. A gente sempre fala aqui para você ficar atualizado em algumas capitais, por exemplo, Curitiba, que amanheceu com frio hoje, viu, gente? Vento gelado, 12 graus durante a madrugada, começo do dia. Você está vendo aí imagens ao vivo da capital dos paranaenses. A temperatura máxima prevista para hoje é de 23 graus, não passa disso. Vento gelado. E será assim nos próximos dias. Coronel Fabriciano, em Minas Gerais, o tempo nublado com um pouco de chuva, 24 graus. O dia começou com 18 em Coronel Fabriciano. Alô, povo mineiro, bom dia. A próxima cidade é Recife, que nos acompanha pelo canal 47.1. Recife, 29 graus. Você está vendo aí imagens ao vivo do Recife. Imagens ao vivo da capital dos pernambucanos. Bela, lindíssima Recife. A próxima cidade, nas temperaturas mínimas e máximas, Juazeiro do Norte, no Ceará. Tempo abafado, hein? 33 graus, ainda sem sol, mas logo o sol vai aparecer. O dia começou com 19 e a máxima 33. E Juiz de Fora, em Minas Gerais, com temperatura máxima prevista para hoje de 21 graus, tempo nublado em Minas Gerais, em Juiz de Fora, Minas Gerais. A gente faz uma parada rápida no nosso Bom Dia e a gente volta daqui a pouco. A gente sai com imagens de Sinop, no Mato Grosso. Bela Sinop, no Mato Grosso, que nos acompanha pelo canal 9.1. Temperatura agora em Sinop de 24 graus. Aí é a terra do agronegócio, hein? Alô, Sinop, bom dia. Estamos de volta com imagens de São Sebastião do Rio de Janeiro. Sim, esse é o nome da cidade, né? São Sebastião do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, cidade do Maracanã. 16.1 é o nosso canal, hoje é feriado municipal, dia santo no Rio de Janeiro. Copacabana, Copacabana. Ao vivo essa imagem do Rio de Janeiro, hein? 24 graus no Rio de Janeiro agora.
dia santo, né? Antigamente, no meu tempo, no nosso tempo, a gente falava dia santo. Hoje é feriado no Rio de Janeiro. Imagens belíssimas do Cristo Redentor abraçando a cidade do Rio de Janeiro. Parabéns ao povo querido do Rio de Janeiro, muito obrigado pela audiência. Tem um recado importante para você, atenção, hein? Falta mais 3 fins de semana, né? Para o final das atividades do Verão Maior Paraná no litoral. Dia 8 você não pode perder a grande festa de encerramento do Verão Maior Paraná. Dia 8, um domingo, 10 horas da manhã, com o Padre Reginaldo Manzotti, o show de evangelização do Padre Reginaldo Manzotti, 10 horas da manhã, nas areias de Matinhos, no litoral do estado do Paraná. Você não pode ficar de fora. Convide toda a sua família, convide os amigos e vão todos até o litoral acompanhar esse grande momento de evangelização, a festa de encerramento do Verão Maior Paraná, 10 horas da manhã, um domingo. Aqui na TV Evangelizar também, você vai acompanhar todos os detalhes e a gente vai estar divulgando tudo aqui para você, tá bom? Domingo, 8 de fevereiro, convite feito. Vamos agora a mais uma reportagem da nossa série Paisagens Alimentares. Uma parceria nossa, TV Evangelizar, com o Sebrae. Aliás, Sebrae não, com a Embrapa, que também desenvolve um trabalho extraordinário na agricultura com o homem do campo, não só com o homem do campo, o homem do interior, né? As famílias do interior do Brasil. A Embrapa e a TV Evangelizar se uniram para desenvolver essa série Paisagens Alimentares. E hoje a gente vai para uma das cidades mais bonitas e, aliás, uma cidade histórica no estado de Alagoas, Palmeira dos Índios. A reportagem é da Michele Pacheco, que traz essa terceira reportagem da série Paisagens Alimentares. Coloca no ar. Palmeira dos Índios é a 4ª maior cidade de Alagoas e fica no agreste do estado. Tem em torno de 72 mil habitantes e mistura as culturas indígena e quilombola. Palmeira dos Índios é uma cidade que tem uma formação sociocultural muito interessante. Nós temos essa presença marcante do povo Chucuru-Cariri, que hoje se organiza em 10 aldeias aqui em Palmeira dos Índios. Temos também a presença quilombola. Então, é um município que, assim como o Brasil, é muito diverso em sua formação sociocultural, né? Entre as atrações turísticas está a casa, onde viveu o escritor Graciliano Ramos. Estamos na Casa Museu Graciliano Ramos, essa casa onde ele residiu, e que hoje é um museu. Nada mais justo e importante do que estarmos falando de paisagens alimentares na cozinha do Mestre Graça. A vida difícil do sertanejo, lutando contra a seca e a fome, retrato marcante na obra de Graciliano Ramos, começa a ganhar contornos mais suaves na vida real. Hoje, a comunidade de Palmeira dos Índios valoriza os recursos naturais e trabalha para preservar a sabedoria ancestral e também os hábitos alimentares, transformando tudo isso em atrativo turístico. As jabuticabeiras são um exemplo. Aqui em torno dessa região, em torno da jabuticaba, é uma construção coletiva, né? Toda a linha de geleias, de doce, o arroz de jabuticaba que nós fazemos hoje, que é um sucesso, né? Todo mundo quer comer o arroz de jabuticaba, né? E você pode comer só ele, né? Foi uma construção coletiva no aproveitamento da casca da jabuticaba, né? Que nós perdíamos, né? A receita do nosso fermentado, né, do vinho do jabuticaba, ela não é única, né? E a gente não quer mexer nisso, né? Porque é o saber, é a diversidade de cada uma que faz. O banco de semente existe há uns 5 anos. Aí a gente planta, colhe, escolhe, armazena e a gente guarda no banco de semente, né? Alguma pessoa que quer, aí a gente já devolve para multiplicar, né? E multiplicando. A participação no projeto Paisagens Alimentares mostrou a importância de se organizar desde a produção até a venda dos produtos. Copican surgiu há 11 anos atrás com o objetivo de juntar os agricultores. A gente recebe as pessoas na nossa unidade, né, de produção campesina. E nessa unidade de produção nós temos lá a agroindústria, onde nós beneficiamos produtos. Tem o banco de sementes, né? E temos também a loja, que é o Espaço Camponês, onde os produtos estão lá à venda cotidianamente.
O sucesso do projeto leva a Embrapa a planejar a próxima fase. Articular isso que nós estamos fazendo, a possibilidade de uma segunda versão desse projeto, para que a gente possa cumprir 2 objetivos principais. O primeiro deles, de ampliar essa rede de paisagens alimentares, não só no Nordeste, mas em outros biomas do Brasil, se for possível, e também continuar trabalhando com os grupos que já estiveram conosco nessa primeira etapa do projeto, mas numa ótica diferente. Viva a Embrapa! Ô, jabuticaba, hein? Que vontade, né? Jabuticaba. Aliás, veja o que você vai ver. Aliás, você vai ver agora o que vem amanhã. Mais uma reportagem da nossa série. Coloca no ar. A culinária típica de cada região do Brasil é um dos atrativos que conquistam cada vez mais turistas. Na última matéria da série sobre o projeto Paisagens Alimentares desenvolvido pela Embrapa, vamos contar a história de comunidades em Pernambuco que vivem da coleta de frutos do mar e de outras riquezas do manguezal e como o respeito à natureza e à biodiversidade ajuda na sobrevivência da comunidade. Tem aproximadamente 300 pessoas, formado por quase 128 famílias, e a nossa relação entre mangue e agricultura se dá pelo fato de ser a principal fonte de renda da comunidade. A importância de manter, e valorizar esses saberes e sabores locais, ela é, sem dúvida, uma importância de manutenção da questão cultural desses territórios. Amanhã, não perca mais uma reportagem. Agora a gente faz um giro pelo Brasil. Roda a nossa vinheta. Vamos falar de eleições, porque no Brasil as eleições deste ano estão sendo preparadas com regras novas para enfrentar a inteligência artificial e a desinformação nas redes sociais. O Tribunal Superior Eleitoral criou um grupo de trabalho para antecipar riscos e atualizar normas, porque o uso acelerado da inteligência artificial pode facilitar a circulação de conteúdos falsos ou manipulados nas campanhas. As novas regras vão orientar o que pode e o que não pode, por exemplo, exigindo que conteúdos gerados por inteligência artificial sejam claramente identificados e proibindo também deepfakes, que é a técnica que utiliza a inteligência artificial para criar conteúdos falsos, manipulando assim fotos, vídeos e áudios. Essa tecnologia permite, por exemplo, substituir rostos em vídeos e imagens, aproximando-se da realidade. São usados para enganar eleitores, para proteger a confiança do processo eleitoral. A ideia é evitar que notícias falsas desinformem e influenciem votos, mantendo o debate eleitoral mais transparente. Me parece que o grande desafio do Tribunal Superior Eleitoral vem neste ano nessas eleições. Para deputado estadual, para deputado federal, para senador, para a presidência da República, porque tudo avançou, né? Inclusive a inteligência artificial. Está aí o desafio. Vamos falar de economia, vamos falar da prévia do Produto Interno Bruto do país, o nosso PIB. O Fundo Monetário Internacional prevê que a economia mundial deve crescer mais em 2026, com melhora nos principais mercados. Já para o Brasil, a projeção é mais cautelosa, com crescimento em torno de 1,6%, ainda pressionado pelos juros altos. Mesmo assim, o Brasil deu um sinal positivo no fim de 2025. O indicador do Banco Central, que funciona como uma prévia do PIB, o IBC-BR, mostrou também um crescimento de 0,7% acima do esperado. Com a indústria e serviço reagindo, aumentando as chances de mais empregos, mais renda circulando e o comércio aquecido. Outro ponto positivo é a queda na previsão da inflação para este ano, que deve ficar menor do que no ano passado. E isso é importante porque a inflação mais baixa ajuda o dinheiro a render mais no bolso do brasileiro e traz um cenário mais estável para este ano 2026. E o desafio qual é? Baixar a taxa de juros, baixar a Selic, que hoje está em 15%. Selic alta, juros altos, o patrão não compra máquina, não investe na indústria, não investe no próprio negócio
e há uma estagnação, principalmente nas fábricas. E isso a economia não gira, não anda. Tudo bem que a inflação fica controlada porque ninguém compra. Tem o outro lado também, né? Vamos falar de Livre Energia agora. A Livre Energia no Brasil. Mercado livre de energia elétrica, ambiente de compra e venda da energia, aliás, que cresce, né? Uma barbaridade no Brasil a cada dia que passa, onde os consumidores têm a liberdade de negociar, de comprar e de vender também diretamente com as fornecedoras. No Brasil, segue crescendo e dando mais opção ao consumidor na hora de escolher de quem comprar a energia. No ano passado, mais de 21 mil novos usuários aderiram a esse modelo, que hoje já responde por cerca de 43% de toda a energia consumida no país e atrai investimentos. O crescimento mostra que empresas e grandes consumidores, eles estão optando por compra de contratos mais flexíveis, inclusive com energia de fontes renováveis e ampliando assim a concorrência no setor. Com a nova reforma do setor elétrico, o mercado deve ser aberto gradualmente, aos poucos, para pequenos consumidores e residências até 2028, permitindo que mais famílias e negócios tenham liberdade de escolha e potencial de economia na conta de luz. Isso é o que acontece, né? Abre o leque para a energia, para a compra e para a venda. E quanto maior a oferta, mais baixa fica, né? A conta de luz, por exemplo. Vamos mudar de assunto. Vamos para Juiz de Fora, Minas Gerais, daqui a pouco. Não, Juiz de Fora não. A matéria não é de Juiz de Fora. A reportagem é sobre dor de cabeça. A reportagem é sobre enxaqueca agora. Muita gente sofre com enxaqueca que não para, é o dia inteiro, né? Impressionante, as pessoas quando acordam e já estraga o dia a tal da enxaqueca. Mas a notícia é boa, que nós temos para mostrar para você agora. Presta atenção, coloca no ar. A enxaqueca é uma dor de cabeça intensa e incapacitante, que pode ter forte influência genética, ou seja, pode vir de família. Estudos mostram que quem tem parentes próximos com enxaqueca tem mais chance de desenvolver o problema, porque genes ligados à sensibilidade do sistema nervoso e a reações a estímulos podem ser herdados. Além da genética, fatores como estresse, falta de sono, luz forte, barulho, cheiro intenso e alimentos específicos podem desencadear crises. Para aliviar e prevenir, médicos recomendam identificar e evitar gatilhos individuais, manter rotina de sono e alimentação equilibrada, praticar atividade física regularmente e procurar um neurologista quando as crises foram frequentes ou muito intensas. Existem tratamentos que reduzem a frequência e a intensidade das dores e melhoram a qualidade de vida de quem convive com a enxaqueca. Viu só? Pode ser mais fácil do que a gente imagina. Qualidade do sono, dormir bem, né? E também exercício físico, tem que praticar caminhada, exercício físico, não ficar só parado, né? A enxaqueca adora um corpo que não se movimenta, adora um corpo que dorme mal. Vamos com mais informações, vamos falar agora do exame toxicológico e das autoescolas no Brasil. As carteiras nacionais de habilitação, as famosas CNHs. Uma nova regra para tirar a Carteira Nacional de Habilitação está mudando o mercado de autoescolas e deixando o processo mais barato para muitos brasileiros. Com a modalidade simplificada, algumas escolas já oferecem pacotes com cerca de R$300 o pacote, bem mais acessíveis que antes. A alteração também mexeu nas exigências do exame toxicológico, obrigatório para as categorias C, D e E. O teste detecta o uso de drogas como a maconha, a cocaína, anfetaminas, opiáceos e outros por meio de amostras capilares ou dos pelos. E ajuda também a evitar que motoristas sob a influência do álcool, O exame faz parte de regras de segurança no trânsito e é obrigatório para quem quer habilitação profissional. A ideia é combinar custos mais baixos com mais segurança nas estradas, estimulando assim a formação de novos condutores de forma mais justa e rigorosa também.
A nova regra já está em vigor. Aliás, também em vigor a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação. Quase 400 mil pessoas no Brasil inteiro já renovaram a Carteira Nacional de Habilitação sem precisar fazer teste algum. A renovação automática, né? Quase 400 mil pessoas. E não paga nada, é de graça. Olha que tem uma informação para você, um convite, porque hoje, às 7 horas da noite, tem o Encontro dos Devotos, e você não pode perder. Hoje, às 7 da noite, aqui no nosso Anfiteatro de Jesus das Santas Chagas, aqui em Curitiba, vai receber esse Encontro dos Devotos de Jesus das Santas Chagas. Você que é líder mensageiro de Jesus das Santas Chagas, você é convidado a participar presencialmente aqui no Anfiteatro. E você que é de outra região, pode participar de maneira remota e também acompanhar, claro, a transmissão ao vivo aqui na TV Evangelizar, 7 da noite. O encontro dessa noite será conduzido pelo padre Renato Rederson. Então fica o convite, coloque aí na sua agenda, coloque o despertador, como eu sempre falo, 7 da noite, ao vivo na TV Evangelizar. Prepare a sua Bíblia, já tem o Padre Jorge Fortunato conosco no nosso Bom Dia Evangelizar para todo o Brasil. Que oração? 9h41 pelo horário de Brasília. Você já está vendo a imagem do nosso ostensório. Já o Padre Jorge Fortunato com todos nós, né? Não saia daí, a gente volta já. Bom dia, meu irmão, minha irmã, como você está nesta terça-feira dedicada a Jesus das Santas Chagas? E hoje nós queremos pedir ao Senhor para que olhe sobre nós e que Jesus das Santas Chagas, que está aqui do lado do Padre, possa estar hoje também do seu lado. Exatamente isso. Peçamos a Ele discernimento, sabedoria para este dia, para que o Senhor possa nos guiar durante todo este dia. E nesta manhã, eu convido você também, você que está em casa ou no hospital. Sempre cito as pessoas que estão nos hospitais, porque de fato, muitas pessoas agora estão internadas ou vão fazer uma cirurgia ou estão esperando uma consulta, mas estão aqui na TV Evangelizar, sintonizados na fé. Nós precisamos da nossa fé para transcorrer os dias que Deus propõe para nós, para pedir sabedoria, graça e paz. E Jesus Eucarístico está hoje diante de nós e queremos hoje pedir ao Senhor discernimento e sabedoria dentro desta espiritualidade onde o Senhor se faz presente aqui, neste ostensório, nos estúdios da TV Evangelizar. Nesta manhã de terça-feira, caminhando praticamente para os finais deste mês de janeiro, peçamos a Jesus Eucarístico saúde, paz, discernimento e sabedoria. O que temos como propósito para este ano que está apenas começando? No próximo mês vai começar o semestre, as aulas começam no colégio, na universidade, mas precisamos pedir esta força que provém de Deus e alimenta a nossa espiritualidade. E Jesus Eucarístico, nesta manhã de terça-feira, se coloca como alimento dentro da sua casa, dentro do lugar que você está. Pare um pouco o que você está fazendo e vamos juntos, neste momento, refletir a nossa história, neste momento oracional. Pedir ao Senhor que nos dê graça e discernimento em suas chagas gloriosas e dolorosas. E a palavra de Deus que hoje está em Efésios 4, 22, 24, vai nos trazer um grande ensinamento para a nossa vida. Você que está em casa e tem acesso à sua Bíblia, pega aí, vamos ler comigo este texto, depois faça uma leitura orante, faça a Lexio Divina na sua casa, o horário que você puder, porque este texto nos traz um grande ensinamento para a nossa caminhada. O texto diz: portanto, abandonem, deixem de lado a velha natureza de vocês,
que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecado, estava sendo destruída pelos desejos enganosos. Quantas vezes nos deixamos levar por isso, não é verdade? Pela nossa natureza humana, nos deixamos levar por desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vamos renovar como, Padre, a nossa mente? Na confissão, na espiritualidade, principalmente na Eucaristia. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus. Olha, uma roupagem que São Paulo pede. Vistam-se com uma nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira. Uma vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Que texto maravilhoso para nós nesta manhã, contemplando a Eucaristia diante de nós. A vida que eu e você precisamos ter como verdadeira, que este texto traz a nós, é nos deixarmos guiar pelo Senhor, não é verdade? Ontem nós rezávamos pelos falecidos e sempre é bom lembrar daqueles que foram embora, que fique no nosso coração este sentimento de saudade, de que todos nós também, de fato, um dia iremos contemplar a face de Deus. Mas esta verdadeira vida que hoje Efésios nos coloca como oportunidade de espiritualidade ligada ao Senhor, é uma vida inteira ao lado de Cristo na nossa vida. Nos coloquemos ao lado dele. E o texto é muito claro e continua ensinando a nós. Que cada um diga a verdade com seu irmão. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem. Não fiquem o dia inteiro com raiva. Quantas vezes nós geramos a raiva, não é verdade? Não deem ao diabo oportunidade para tentar você. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Palavras boas, palavras concretas, palavras positivas, palavras que abençoam. Dizer ao seu filho, Deus te abençoe. Dizer à sua filha, Deus te abençoe. Dizer àqueles que você convive, Deus abençoe a sua vida. Quando nós entramos numa casa de um amigo, de um parente, que nós temos uma certa afinidade propriamente, quando você entrar na casa das pessoas que você tem esta afinidade, diga que Deus abençoe essa casa. Que Deus abençoe exatamente a sua família. Veja, palavras boas que hoje Efésios traz a nós como proposta de vida. E Jesus Eucarístico sempre nos traz palavras boas pelo Evangelho, pelos seus ensinamentos, por aquilo que nós ouvimos da própria boca de Jesus. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Esta mesma abundância acontecerá em nós, na nossa trajetória, quando nós expressarmos a bondade, a fraternidade, a concórdia e exatamente essa vida positiva na nossa caminhada cristã. Jesus Eucarístico, ele sentiu tristeza, não negatividade. É diferente. Quando Jesus estava na sua agonia, ele teve tristeza no seu coração. Ele teve tristeza quando ele foi traído por Judas. Ele teve tristeza quando Pedro negou ele 3 vezes. Mas Jesus, ele não alimentou a negatividade. Muito menos alimentou a tristeza. Ele sentiu e não alimentou. Nós também, às vezes, sentimos tristezas, angústias, choramos às vezes, em casa, sozinho. Você em casa, quantas vezes você chora escondido do seu esposo, da sua esposa, dos seus pais? É você com você mesmo.
mas Deus dentro de nós, ouvindo exatamente aquilo que precisamos expressar para o Senhor. Nesta terça-feira, neste novenário perpétuo a Jesus das Santas Chagas, peçamos ao Senhor em suas chagas gloriosas e dolorosas a verdadeira paz. Paz para todos os dias deste ano, e que possamos transcorrer todos os dias deste ano de acordo como Deus quer para nós. Como que eu faço isso, Padre? Mesmo diante da nossa negação, porque às vezes negamos as propostas de Deus por conta da nossa miséria, somos miseráveis propriamente dizendo, Deus está sempre nos motivando a sermos melhores, ouvindo a nossa intuição, o nosso coração. O que o seu coração está dizendo diante da realidade que você está enfrentando? Diante daquilo que você necessita para este ano? Temos aí 11 meses e meio pela frente ainda. Fevereiro está chegando. Vamos de fato viver um dia por vez, mas tenha calma. A tempestade passa, mas precisamos de fato fazer por onde? Vamos adorar Jesus. Vamos ouvir esta canção que a Joelma preparou para nós e nos colocarmos diante do Senhor em oração, para que nesta manhã o Senhor, em suas chagas gloriosas e dolorosas, no Santíssimo Sacramento, presente diante de nós, Ele ouça nossa prece, nossa intenção. Cantemos. Teu mover, teu fluir, vem, toca-me, te quero. Teu amor, salvação, restaura-me, te quero. Tudo que sou, sentido não terá, se meu caminhar fugir de ti. Vem me renovar, me fortalecer. Eis-me aqui, Senhor, eu creio em ti. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Senhor Jesus, pedimos por estes que estão agora nos acompanhando pela TV Evangelizar. Sarai suas feridas, perdoai seus pecados. Abençoai, Senhor, os doentes, os acamados, e livrai o Senhor de todos os males. Jesus, visita o nosso coração nesta manhã, aqueles que estão com a sua angústia, aqueles que estão deprimidos, aqueles que agora choram pela perca de um ente querido. Senhor, aqueles que estão doentes, aqueles que estão na UTI, visita, Senhor, todos estes que hoje pedem a nossa oração. Abençoai, Senhor Jesus, as crianças com câncer. Abençoai, Senhor, os padres que estão doentes, os padres que estão com depressão. Abençoai, Senhor, todos aqueles. Livrai-os, Senhor, do mal. Peça a Jesus hoje: Jesus, livrai-me do mal. Jesus Eucarístico, livrai-me do mal. Jesus Eucarístico, livrai-me do mal. Faça essa intenção hoje. Quando você chegar no seu trabalho, diga isso para Jesus: Senhor, livrai-me do mal, da inveja, da perversidade humana. Esteja comigo, Senhor, dentro do meu trabalho. Que o Senhor possa abençoar o seu dia em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.
Fique agora com o nosso querido Padre Reginaldo Manzotti no programa Experiência de Deus. Deus te abençoe. Evangelizar é preciso. E faz-me um homem novo, tira-me da escuridão e me mostre a luz.